dia, crianças! Estamos aqui juntinhos para mais uma semana de aula. Tenho certeza que você dará o seu melhor. Tenho certeza que será uma semana muito produtiva e para isso vamos caminhar juntos para o seu melhor, para o melhor resultado, para que você cresça, amadureça e com muita sabedoria possamos passar essa fase difícil e esse momento onde não podemos estar juntos, tá bom? Conte sempre comigo. E hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa e teremos aqui, estudo da língua, tá bom? Hoje vamos estudar sobre as letrinhas S e Z nas palavras. Como será isso? Vamos observar? Para isso, eu te convido a me acompanhar no nosso material. Vamos lá? Olha, então estamos aqui hoje com a nossa página 84 de língua portuguesa. Hoje falaremos um pouquinho das letras S e Z. Primeiro, eu gostaria que você lesse com a professora estas palavrinhas. Vamos lá? Cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes, defesa. Bom, tenho certeza que vocês já observaram uma semelhança. Qual será? As letrinhas em destaque, que é a letrinha Z e a letrinha S, apresentam o mesmo som, porém a letra S não apresenta som de S, ela está apresentando som de letrinha Z, por isso cinzento e visual. Mas existe uma grande regrinha, para o S ter o som de Z, ela vai precisar estar no meio das vogais, entre vogais, e deve estar sozinha. Se ela estiver acompanhada de mais uma letrinha S, ela não tem som de Z, ela terá som de S. Se ela ficar sozinha entre vogais, ela terá o som de Z. Então, algumas palavrinhas realmente terão a letrinha Z e outras palavrinhas terão a letrinha S com o som de Z, tá bom? É muito importante fazer o estudo das palavras, observar como se escreve, tá bom? Na dúvida, consulte o dicionário, ele te esclarece a escrita da palavra e o seu significado, tá bom? Então, o dicionário é um grande recurso para nós que estamos estudando língua portuguesa, tá bom, crianças? Então, façam uso do de vocês, tá bom? Explorem, pesquisem essas palavras, o que cada uma significa, tá bom? Eu gostaria de fazer algumas observaçõezinhas que as palavras, elas podem começar com Z, tá? Ela começará com Z. Então, toda palavra que tem o som de Z no início será escrita com Z. Por quê? Porque o S no início, lembra o que nós vimos na aula anterior? O S no início das palavras, ele terá o som de S, embora ele esteja sozinho, ele terá o som de dois, como se estivesse dois S juntos. Então, no início de palavra, nunca usaremos o S quando o som da letrinha tiver que ser o Z. Então, não tenha dúvida, toda palavra que começa com Z, nós iremos realmente usar a letrinha Z e não S, tá bom? Então, isso você precisa saber, tá? Para que o S tenha som de Z, ela vai precisar estar entre vogais, tá? Então, não esqueçam disso. Para ter o som de Z, a letrinha S, ela precisa estar entre vogais. Então, logo eu vou saber que se estiver no início, ela não está entre, ela vai estar na frente e não entre, porque entre quer dizer no meio de vogais, não de um lado só, mas dos dois lados precisa ter as vogais, tá? Também precisamos observar
que a letrinha Z, olha, essa letrinha Z, ela pode tanto estar no início como no meio das palavras. Ela sempre terá o som de Z. Ela nunca mudará o seu som. Não importa onde ela esteja. Início, vamos ler letrinha Z com som de Z. Está no meio, vamos ler com som de Z, tá? Então, no início e no meio das palavras, ela terá o som de Z. Então, não esqueçam disso, porque quando ela vai para o final da palavra, aí sim ela sofre uma modificação. Mas no início e no meio, ela terá sempre este som, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Eu quero que vocês deem uma lida nas nossas atividades. Aqui diz, ó, leia em voz alta as palavras do quadro acima. Depois responda o que você percebeu. Então, nós acabamos de comentar o que há de comum entre essas letrinhas. O que elas têm de parecidas. Você vai responder para mim. Quando o som da letrinha S é igual ao da letrinha Z? A professora também acabou de explicar aonde a letrinha S deve estar, entre quem, para ter o som de Z. Aqui você vai escrever para a professora 3 palavras que tenha Z no início. Então, eu posso te dar uma dica, por exemplo, a palavra zero. Ela começa com Z, o Z está no início. E aqui, ó, cozinha, vendo lá os profissionais que nós vimos em História e Geografia. Então, vem dos profissionais, cozinha, cozinheiro. Olha, tudo tem um Z no meio, tá? Depois terá aquela atividade que vocês amam, o caça-palavras. Vocês vão encontrar algumas palavras para a professora e então partirão para a 5ª atividade. Você vai ler estas palavrinhas, olha, presta bem atenção. E a professora explicou aqui, ó. Vamos ler. Zoar, soar. Zumbido, surdo. Zeca, som. Zero, sal. Então, preste atenção. Quando o Z está no início, que som ele tem? E o S tem o mesmo som de Z? É isso que eu quero que você me diga. Aqui, ó, na letrinha A. O que você concluiu sobre o som do Z no início das palavras? Então, você vai dizer para a Pro. E sobre o som da letra S no início das palavras? Então, eu quero que você preste bastante atenção na leitura. Observa a posição do Z para o S. Estão na mesma posição? Sim, na primeira colocação da sílaba, olha. Então, primeira sílaba, os dois estão na primeira sílaba. Na frente da palavrinha, ou seja, no início. E o que tem a ver este com este? Eles têm o mesmo som, estando na mesma posição? É isso que eu quero que vocês reflitam e me respondam, tá bom? A nossa atividade hoje, crianças, será este estudo da língua. Deixarei para vocês uma tarefinha na plataforma complementar e desejo para vocês uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo da professora, tá bom?